Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos à Bíblia, que é a nossa única e exclusiva regra de fé. Não temos outra. Aqui na nossa igreja não tem a revistinha da escola dominical. Aqui na nossa igreja tem a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Mateus capítulo 25. Livro de Mateus. Capítulo 25. Versículo 14 e 15. A parábola dos talentos. Essa é a mensagem que Deus enviou à igreja nessa noite. A parábola dos talentos. Todos acharam? Todos já encontraram? Então diz assim a palavra do nosso Deus. Ele estava se referindo aqui ao reino dos céus. Ele disse: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito da verdade fale, nos dê discernimento, nos dê compreensão sobre esta parábola. Oremos ao Senhor agora. Ah, Senhor Jesus Cristo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus da igreja evangélica Cristo é Vida, Deus soberano, Senhor de senhores, Rei de reis, Deus que governa as nações. Estamos aqui mais uma vez reunidos, meu Senhor, no domingo que é o dia do Senhor, para ouvir a Tua voz, para aprender da Tua palavra, para crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, para alimentar o nosso espírito, para que nós possamos viver a vida cristã da maneira que ela tem que ser vivida, para que não sejamos apenas mais um religioso a mais neste mundo, mas para que sejamos verdadeiramente servos, seguidores do Senhor Jesus Cristo. Então fala ao teu povo, fala à tua santa igreja, fala aos teus pequeninos, aos teus eleitos, aos teus escolhidos. Usa-me, meu Senhor, capacita-me para que eu saiba explanar a tua palavra e que o teu Espírito abra o coração de cada um para poder compreender cada palavra que for proferida aqui desse altar, e que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado nessa noite, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos digam amém e amém. Graças a Deus, diga graças a Deus. Meus irmãos amados, igreja maravilhosa, igreja santa, igreja que Paulo diz é como virgem pura para um só esposo, para um só marido. Esta parábola aqui, ela é na verdade um profundo ensinamento do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, sobre o dever do trabalho que cada cristão, que cada filho de Deus tem que desenvolver em favor da obra de Deus. Este é um ensinamento profundo de Deus. Você sabe que cada um de nós tem uma responsabilidade, cada um de nós tem uma missão, cada um de nós haveremos um dia de prestar conta a Deus de todo o período da nossa existência neste mundo como eleitos de Deus. A partir do momento que o Senhor Deus nos chamou, que o Senhor Deus nos justificou, nos glorificou, a partir do momento que Ele nos fez novas criaturas. Agora, o que tem acontecido é que normalmente o povo de Deus
dá muita ênfase, sabe? Aquela necessidade que todo cristão tem de vigiar. Oh, tem que vigiar, você tem que estar atento, você tem que cuidar da tua vida espiritual, você tem que ser uma pessoa que se mantém fiel à sã doutrina, você tem que viver uma vida de santidade. Oh, Jesus disse, vigiai e orai. É verdade. Absolutamente verdade. Então se dá muita ênfase a esta parte aqui. Mas infelizmente, meus irmãos, pouca importância, ou quase nenhuma, tem sido dada à necessidade, que eu digo que é fundamental, que é prioritária, de cada eleito de Deus trabalhar diligentemente em favor da obra de Deus, em favor da causa de Deus neste mundo. Quase não se fala sobre isso. Você pode observar que a cada dia que passa, as seitas que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com o Evangelho, que não tem nada a ver com a verdade de Deus, elas vão se multiplicando de uma forma extraordinária no mundo inteiro. Enquanto que as legítimas igrejas, elas vão se arrastando como se fossem tartarugas cansadas. É verdade, a comparação entre o crescimento das seitas é uma coisa tão grande, tão brutal a diferença, que a sensação que dá é que as seitas estão num carro de Fórmula 1, enquanto que as legítimas igrejas estão em cima de uma tartaruga, bem devagarzinho e tal. E quando eu digo aqui deste púlpito que as seitas crescem e se multiplicam de uma forma extraordinária, olha, eu estou me referindo, meus irmãos, a todos os aspectos de crescimento e de multiplicação. Por exemplo, elas crescem no número de adeptos, elas crescem no número de templos, elas crescem financeiramente. Você tem observado isto? Cresce de uma forma extraordinária. Eu lembro que, no tempo que eu fiz parte de uma dessas seitas, eu lembro que, já naquela época, quando ela tinha apenas 15 anos de existência, eu lembro que o líder da seita, às vezes ele ia para a rádio, para a televisão, e ele costumava dizer assim: oh, nós temos apenas 15 anos de existência, e nós já fizemos muito mais do que essas igrejas aí que nos criticam, que dizem que são igrejas sérias, e que já tem 150, 200 anos de Brasil. E o pior de tudo é que isso é verdade. Porque qual é a igreja evangélica que tem o número de membros que essas seitas possuem? Me diga. Qual igreja evangélica tem? Fazendo a comparação do tempo de existência. Qual é a igreja evangélica que tem se expandido como essas seitas todas se expandem aí pelo Brasil e pelo mundo? Qual é a igreja evangélica, meus irmãos, que tem o poderio financeiro que essas seitas têm? Nenhuma. Nenhuma. Elas crescem, elas se multiplicam, elas se expandem, ela tem um poderio financeiro violento. Você vê, eles têm emissoras de rádio, eles têm emissora de televisão. Quando eles não têm emissora de rádio e televisão, eles saem comprando os horários nas televisões, nas rádios. Eles ocupam todos os horários possíveis e imagináveis. Eles possuem meios poderosos de comunicação, possuem jornais, possuem gráficas, e eles têm todo um arsenal para poder divulgar as suas heresias. Então, por que razão a genuína igreja de Jesus não tem, meus irmãos, este mesmo poderio que as seitas heréticas têm? Qual é a resposta? Ora, se eles não têm Deus, se eles não têm o respaldo de Deus, e têm tudo isto, por que as igrejas que são genuinamente cristãs, e que têm o respaldo de Deus, não têm esta mesma coisa? É simples a resposta. É a falta de comprometimento da maioria esmagadora dos membros do corpo de Cristo. Vou repetir. A resposta é simples e é única. É a falta de comprometimento da maioria esmagadora daqueles que se dizem membro do corpo de Cristo. A principal razão da igreja cristã, meus irmãos, ter se tornado tão fraca, hoje ser uma igreja tão ineficaz, ser uma igreja tão frágil, consiste exatamente no fato de que cada membro da igreja de Jesus Cristo tornou-se uma coisa quase sem importância nenhuma. Ser membro da igreja de Jesus se tornou uma coisa quase sem nenhum significado. Ser membro da igreja de Jesus tem sido uma coisa que acontece apenas no papel.
fulano é membro da igreja, ciclano é membro, olha, o irmão fulano é membro da igreja. Você vê que a maioria das pessoas que são tidas como membros da igreja não desenvolvem, meus irmãos, nenhum tipo de trabalho, não tem nenhuma participação efetiva em favor do reino de Deus, em favor da obra de Deus. A maioria do povo de Deus falta aos cultos. A maioria do povo de Deus não tem nenhuma participação na vida da igreja. A maioria do povo de Deus não participa, não contribui financeiramente para o ministério da igreja. E quando eu estou dizendo o povo de Deus, eu não estou me referindo a uma denominação específica. Eu estou me referindo à igreja mística de Jesus no mundo inteiro. No mundo inteiro. Independente de bandeira denominacional. Nas seitas, nós vemos exatamente o contrário. Cada membro dessas seitas, meus irmãos, olha, é um evangelista em potencial. Cada membro dessas seitas é um evangelista em potencial. Eles não faltam às suas reuniões, eles não faltam às suas correntes, eles participam ativamente da vida da seita. Todos eles contribuem de uma forma generosa financeiramente para que o trabalho da seita seja desenvolvido. Todos, sem exceção. É uma coisa impressionante. Então, na verdade, eles fazem tudo que um cristão deveria fazer, só que eles fazem com objetivos errados. Eles fazem tudo que o verdadeiro cristão, que o genuíno filho de Deus deveria fazer, só que em prol de uma causa que não é a causa de Deus. Aí está a grande diferença. Então, veja, vamos ler outra vez o versículo 14 e 15. Que é o texto que eu abri a mensagem, né? O Senhor Jesus disse assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Olha, lhe confiou os seus bens, viu? A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Primeira coisa, quem é esse homem aqui que, ausentando-se do país, chamou os seus servos, e lhe confiou os seus bens? Quem é ele? O Senhor Jesus Cristo, é o próprio Deus. Ele disse aqui, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Então a primeira coisa que nós devemos entender nesta parábola é que esses talentos aqui, que o próprio Deus deu a cada um de nós, não é uma coisa que eu possuo, não é uma coisa que você possui, não. É algo, meus irmãos, que Deus possui e que Deus graciosamente empresta a cada um de nós, para que nós possamos utilizarmos em favor da sua igreja, em favor da sua obra. Não é meu, não é seu, não é você que tem, não é o irmão que tem, não é a irmã que possui. Não, é uma coisa de Deus, e que Deus concede a um, concede a outro, para que nós possamos utilizar em favor da obra de Deus. No texto grego original, esta palavra talento, ela é usada no sentido de qualidade e não de quantidade. Amém? Não. No sentido de quantidade. A um deu 5, a um deu 2, a um deu 1. Ele não está falando aqui de qualidade, ele está falando de quantidade. Por exemplo, você já parou para pensar na quantidade de talento, na quantidade de mercadoria, entre aspas, né, que Deus colocou na tua mão para você comercializar? Para você usar, para você desenvolver em favor do reino? Por exemplo, a revelação do Evangelho da graça de Deus. Olha, isto é um talento extraordinário que Deus te concedeu. Isto é uma mercadoria preciosa. Os dons espirituais. Aquela fé que a Bíblia diz, de uma vez por todas, foi entregue aos santos. O dinheiro que chega nas tuas mãos, que chega nas minhas mãos, a tua inteligência, a tua sabedoria. Olha, meus irmãos, tudo isso pertence a Deus, e Deus coloca em nossas mãos para que nós façamos investimento, para você investir esses talentos. Veja que na distribuição dos talentos, os servos que Deus chamou, eles receberam, cada um deles, uma quantidade diferente de talentos. A Bíblia diz, cada um segundo a sua capacidade. E essa distribuição dos talentos,
ela nos mostra duas coisas importantes. Em primeiro lugar, ela nos mostra a soberania de Deus na distribuição daquilo que pertence a Ele. Deus o faz soberanamente. A quem Ele quer dar 5, Ele dá 5. A quem Ele quer dar 2, Ele dá 2. A quem Ele quer dar 1, Ele dá 1. Em segundo lugar, ela nos mostra que nem todo filho de Deus tem a capacidade de administrar 5 talentos. Por exemplo, não é todo mundo, meu irmão, que tem capacidade, por exemplo, para liderar um ministério. Não é todo mundo que tem capacidade para guiar um povo, para ser um grande comandante de um povo, para escrever livros. Não é todo mundo que tem capacidade para ser um mestre da palavra. Não é todo mundo. Agora, quem recebe de Deus os talentos para desenvolver essas coisas, para ser um líder de um ministério, quem recebe de Deus o talento para ser o grande comandante do seu povo, quem recebe de Deus talento para escrever livro, para ser mestre, para ensinar a palavra, né? Para ter um profundo conhecimento dos mistérios de Deus, a pessoa que recebe de Deus capacidade para ensinar a outros esse conhecimento que Deus lhe dá, é óbvio que esta pessoa, ela tem uma tremenda responsabilidade diante de Deus. Olha, e pode ter absoluta certeza que Deus espera muito mais desta pessoa do que daquela outra que recebeu um talento só. A Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será o quê? Cobrado. Agora, preste atenção. Poucos recebem 5 talentos. Poucos. Um número maior de pessoas recebe 2 talentos. Essas pessoas que recebem 2 talentos, normalmente são pessoas que não aparecem muito, são pessoas que não têm muito destaque, elas normalmente servem a Deus, elas fazem a obra de Deus, mas numa posição muito discreta. São pessoas que não são muito perspicazes, a capacidade dessas pessoas é um pouco limitada. Mas elas recebem 2 talentos. Agora, a vasta maioria do povo de Deus recebe um só talento. Mas o importante disso é que, independente da quantidade de talento que nós recebemos, meus irmãos, não importa se recebe 5, não importa se recebe 2, não importa se recebe 1, o importante é você saber que Deus quer que todos nós, meus irmãos, todos, sem exceção, usemos esse talento de uma maneira eficaz, que nós façamos o máximo em favor daquilo que nós recebemos de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua epístola, a 2 aos Coríntios, vamos ver na Bíblia, isso é uma coisa interessante aqui. 2 aos Coríntios, capítulo 8. Você tem que usar ao máximo o talento que Deus te concedeu. Se recebeu 5, use ao máximo. Recebeu 2, use o máximo. Recebeu 1, use o máximo. Então Paulo diz assim, 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 12. Ele diz: porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Então quer dizer, olha, se não coube a mim receber 5 talentos, olha, se eu recebi só 2 talentos, eu vou me gloriar nesses 2 talentos. Se eu recebi só 1 talento, eu vou me gloriar nesse 1 talento. Não pode acontecer da pessoa que recebeu 2 ficar com inveja do que recebeu 5. Não pode acontecer da pessoa que recebeu de Deus 1 só talento ficar com inveja daquele que recebeu 2. Se você não pode ser um Moisés, olha, procure ser um Arão. Se não pode ser um Arão, procure ser um daqueles levitas, meus irmãos. Talvez uma pessoa simples, talvez você seja colocado numa posição de inferioridade, mas seja fiel a Deus naquela posição que Deus te colocou. Se nós não podemos ser um apóstolo Paulo, olha, então vamos procurar ser como muitos daqueles santos antigos, né, que contribuíram com aquilo que tinha para ajudar o apóstolo São Paulo. Vamos fazer a nossa parte, mas vamos fazer. Porque uma coisa eu quero dizer para você, olha, no serviço de Deus, meus irmãos, é muito melhor você estar em último lugar com fidelidade do que você estar em primeiro lugar com deslealdade. Grave isso, viu? Importante. No serviço de Deus é preferível estar em último lugar com lealdade, com fidelidade, do que estar em primeiro lugar com deslealdade. Agora volte lá em Mateus. Volte lá o texto que está dando suporte ao nosso tema. Mateus 25, versículo 16 e 17.
Então diz assim: o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Você vê, tanto que recebeu 5 talentos, como aquele que recebeu 2 talentos, ambos saíram imediatamente a negociar com eles. Olha, presta atenção nessa palavra, imediatamente. Quer dizer, não houve demora, não houve perda de tempo, não houve desculpas, não houve comodismo. Eles saíram a negociar, eles negociaram, eles fizeram permuta, sabe? Eles fizeram tudo que era necessário fazer, até que conseguiram dobrar aquilo que Deus lhe havia confiado. O que tinha 5, ganhou outros 5. 100%, né? Que coisa impressionante, 100%. O que tinha 2 talentos, saiu, trabalhou, negociou, permutou, ganhou outros 2, 100%. Agora eu pergunto: você tem negociado os talentos que Deus te tem confiado? Você tem evangelizado as pessoas na tua rua, na tua família, no teu local de trabalho, quando você está na tua hora de lazer, na fila de um banco, dentro de um ônibus, dentro de um metrô? Você tem participado ativamente da obra de Deus? Qual é a tua participação na obra de Deus? Ah, pastor, a minha participação não é mal, não. É só vir aqui, participar do culto, ouvir essas palavras maravilhosas, cantar alguns hinos, perna para que te quero. Não que tenho participado, não quero me envolver com nada nesta vez. Porque não tem gente que diz isso. Não, eu não quero me envolver com a igreja, eu só quero, venha a nós, ao vosso reino, nada. Você tem contribuído financeiramente e generosamente com o ministério da igreja? Olha, meus irmãos, são essas negociações, sabe, que revelam se nós estamos, né, usando com fidelidade os talentos que Deus nos confiou. São essas negociações, essas coisas aqui. Você já prestou atenção? Como é que cresce de uma maneira extraordinária, por exemplo, os adeptos da seita Mormons? Já observou como é que os Mormons crescem? Você já viu os Mormons usando televisão? Você já viu os Mormons usando programa de rádio? Eu nem sei se eles usam, nunca vi. Como é que cresce dessa forma extraordinária? Eu vinha de Fortaleza, naquele ramal de Mossoró até Natal. Então tem um lugar lá que você passa por uma cidadezinha, era uma cidade chamada Santa Maria, lá no sertão do Rio Grande do Norte. E de repente tem uns quebra-mola assim quando passa, né, porque a área é urbana, aquela cidadezinha. Quando eu olhei assim, eu digo, o que é isso aí? Olha, tem uns 6 rapazes que os Mormons andam com aquela roupinha azul, né, calça azul, aquela camisinha. E eu olhei assim para a plaquinha, né, os Mormons. No Alto Sertão, meu irmão. No Alto Sertão fazendo adepto. Você já viu como é que cresce os adeptos das Testemunhas de Jeová? Você já viu como é que cresce assustadoramente os espíritas, essas seitas de correntes? Ah, pastor, mas a seita de corrente, espera lá, pastor. Muita televisão, muita propaganda, muito rádio, muito isso, muito aquilo. Ok, eu sei. Mas vou te dizer por experiência própria, de quem viveu lá dentro. A gente sempre fazia essa estatística, né? Porque muita comunicação, muita coisa dizia: quem está pela primeira vez aqui, vem aí. 50 pessoas pela primeira vez. Quem veio pela televisão? Aí levantava a mão 5, 7, 8. Das 50, 42 estava ali, trazida por outra que frequenta a igreja. Fruto do evangelismo pessoal da pessoa. Então sabe por que eles crescem? Porque, irmãos, cada um dos membros dessas organizações, eles vivem constantemente empenhados em fazerem discípulos. Você já viu os Mormons indo de casa em casa, não já viu? Você já viu as Testemunhas de Jeová, não já viu? Como é que eles se empenham, como é que eles falam, como é que eles procuram, né, propagar para outras pessoas aquilo que eles creem. Você já observou quando a seita Deus é Amor realiza um evento no Geraldão? Você já passou lá, quem é que está aí? Olha, Deus é Amor, vem o missionário, não sei Davi, não sei das quantas. Aí você vê lá, olha, dezenas e dezenas e dezenas de ônibus. Você sabe quem é que paga aqueles ônibus? As próprias pessoas.
Eles têm tanto amor por aquilo. Sabe, eles são tão dedicados, tão devotados à seita. Sabe, que eles não medem esforços para ver aquilo desenvolver. São eles que pagam, não é a seita que paga, não é o governo, não é o prefeito. São as próprias pessoas. Agora, no versículo 18, nós vamos ver o lado patético dessa parábola, né? Versículo 18. O que recebeu 5 foi lá, trabalhou, multiplicou, ganhou o dobro. O que recebeu 2 também. Mas o versículo 18 diz assim: mas o que recebera um talento, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Enquanto os 2 primeiros servos estavam lá agindo, estavam trabalhando, estavam dando duro para negociar os talentos, o que o terceiro fez? Ficou inativo, ficou acomodado, não fez nada, foi lá, cavou um buraco, enterrou o talento. Ao invés de se animar para aumentar aquilo que ele tinha recebido, ao invés de trabalhar, ao invés de ir à luta, como se diz, cavou uma vala, enterrou o talento. Olha a diferença de comportamento. Olha, este servo aqui, ele representa hoje a maioria dos cristãos modernos. Ele simboliza a maioria do povo de Deus. É aquela pessoa que, por exemplo, tem um profundo conhecimento da verdade de Deus, mas essa pessoa não está nem um pouco preocupada em usar as oportunidades que Deus concede a ela para que ela evangelize outras pessoas. Ela tem o conhecimento, mas não, eu quero aprender, eu quero conhecer. Eu não quero estar preocupado de falar para fulano, falar para Beltrano. Deus que me livre, eu não vou fazer isso, eu não vou falar para vizinho, eu não vou evangelizar ninguém na rua. Não, eu quero ter o conhecimento para mim. Está cavando um buraco, enterrando o talento. Quando Deus te dá o conhecimento, quando Deus iluminou os teus olhos, foi para que você negociasse isto. Foi para que você frutificasse em cima daquilo que Deus te concedeu. É aquela pessoa que às vezes tem talento para cantar, mas ela não quer, ela não está nem um pouco, ela não pensa de maneira nenhuma em usar esse talento que Deus lhe concedeu em prol da obra de Deus. Ela canta, ela tem voz, mas ela não quer participar do coro, ela não quer participar do coral da igreja. Não quero me envolver, vai me dar trabalho, eu vou ter que vir para ensaio, eu não quero assumir responsabilidade nenhuma. Pessoa que tem talento para tocar um instrumento, mas ela não quer se envolver com a obra de Deus. Este é exatamente aquela pessoa, esse servo aqui, que cavou uma vala, enterrou o talento. Aquela pessoa que não tem nenhum envolvimento com a obra. Ela só quer vir à igreja, ela quer ouvir a palavra, ela adora a palavra, ela se sente bem com a palavra, ela canta, mas não, para mim chega. Não quero envolvimento com a igreja, não quero falar com o pastor, eu não quero nada. A minha é somente ouvir a palavra e olhe lá, e olhe lá, e olhe lá. Será que a grande maioria do povo de Deus não faz exatamente isto? Ou não é? É triste, mas é verdade, né? Versículo 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Olha, você sabe de uma coisa? Eu acredito, eu creio, meu irmão, firmemente, que de tempos em tempos Deus ajusta conta com os seus servos. Isso não é só quando ele voltar para buscar a igreja. Olha, eu creio que de tempos em tempos Deus está ajustando conta com cada um de nós. É por isso que nós devemos, todos nós, meus irmãos, sermos sempre servos diligentes. Olha, tremendamente diligentes no trabalho do Senhor. Como se nós tivéssemos que prestar conta a Deus ao final de cada dia. Você tem que ter um envolvimento tal com a obra de Deus, como se no final de cada dia Deus chegasse diante de você: venha cá, vamos prestar conta do teu dia. O que você fez hoje em favor da minha obra? O que você fez para multiplicar o talento que eu te dei? Qual foi o teu envolvimento? Qual foi a tua participação? Qual foi o teu trabalho?
Você vê que quando os dois servos compareceram perante Deus para prestar contas, você vê que houve um balancete extraordinário, né? O primeiro e o segundo chegaram alegres, felizes. Ó Senhor, nós trabalhamos, nós demos duro, nós usamos o talento que o Senhor nos confiou. Ó, nós evangelizamos, nós fomos fiéis no mantimento da tua igreja, nós nos envolvemos com a tua obra, nós fomos fiéis nas nossas ofertas, nós fomos fiéis nos nossos dízimos, nós fomos fiéis, ó Deus, na frequência aos cultos. Ó, nós ganhamos almas para ti, fomos instrumentos poderosos para ganhar almas para o teu reino. Quer dizer, fiéis em tudo. O que eles ouviram de Jesus? Leia o versículo 21 outra vez. Leia o versículo 21. Olha o que eles ouviram. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Preste atenção, meu irmão. Jesus não disse assim: muito bem, servo bom e bem-sucedido. Ele não disse isso. Ele disse: muito bem, servo bom e fiel. Depois ele disse: entra no gozo do teu Senhor. Quer dizer, entrar no gozo do teu Senhor é a alegria que nós sentimos por sermos aprovados por Deus, pelo serviço prestado a Deus, pela nossa participação em favor da obra dele. Este gozo aqui que Deus está se referindo é aquela alegria que você sente quando você vê outras pessoas salvas através de você. Você foi um instrumento que Deus usou para salvar outras pessoas. Por exemplo, eu sinto uma alegria enorme, sabe? Quando eu olho para a igreja, eu digo: ai Jesus, essa gente toda aí, cortada pela graça de Deus, sabe? Foi alcançada pela tua palavra, teu poder. Porque eu recebi o talento e eu saí imediatamente a negociar com esse talento. Eu não guardei, eu não enterrei, eu não me omiti, eu não me acomodei, eu não me acovardei, eu não quis saber, eu fui negociar o talento. Oh, está aqui, estou prestando conta do talento que o Senhor me concedeu. Chega em Fortaleza, está lá aquela gente já cortada pela graça de Deus. Você está compreendendo? Isso traz uma alegria, meu irmão, que é o gozo do teu Senhor. Esse gozo aqui é a alegria que você sente em ver o ministério se expandindo. Você vê esta palavra da graça de Deus alcançando outros povos, alcançando outras cidades, alcançando outras pessoas, por causa da tua fidelidade a Deus, nos teus dízimos, nas tuas ofertas. Você lembra quando nós fomos colocar a igreja de Fortaleza? Está lembrado daquela época? Olha, irmãos, tal, e a obra, e as despesas, e a gente pensava que ia gastar 4, 5 mil reais, gastamos quase 30, e todo mundo contribui. Olha, você não sente uma alegria no teu espírito quando você vê lá a obra concretizada? Se você participou, se você fez a tua parte, se você fez o teu sacrifício, eu tenho certeza que você sente um gozo dentro da tua alma por isso. Então você vê que esses dois servos, meus irmãos, eles eram diferentes no que diz respeito, né, aos talentos que eles haviam recebido. Eram diferentes, um recebeu 5, o outro recebeu 2. Mas eles eram absolutamente iguais no trabalho, no amor, na dedicação, no zelo, na fidelidade que eles tinham para as coisas de Deus. Por isso que os dois receberam a mesma recompensa. Mesma coisa, muito bom, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Os dois receberam a mesma recompensa. No versículo 24, diz assim: chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberias com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o fora
lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, primeira coisa, olha, da mesma maneira que Deus honra aqueles que são fiéis, Deus desmerece aqueles que são infiéis. Depois você vem em casa em 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Deus diz assim, anote aí, mas não veja agora não. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30. O Senhor disse assim para Eli: olha, aos que me honram, eu honrarei. Aos que me desprezam, serão desmerecidos. Quando você não entende isto, quando você não negocia os talentos, quando você não tem uma participação ativa em favor da obra de Deus, você está desprezando Deus. Esses que me desprezam serão desmerecidos. Olha o que esse servo aqui disse: Senhor, eu escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Você já imaginou Deus cobrando de você? Já imaginou isso? Escuta, o que você fez, o que você tem feito com o conhecimento que eu te dei da minha palavra? Imagine Deus cobrando de você. Imagine esta noite Deus aparecendo diante de você e dizendo: fulano, beltrano, o que você tem feito com esse conhecimento profundo que eu te dei da minha palavra? Que uso você tem feito desse conhecimento em favor do meu reino, em favor da minha igreja? Como é que você responderia para Deus? Senhor, sim, você tem usado de que forma? Para que você tem usado esse conhecimento? Imagine Deus te cobrando. Imagine, olha, eu te dei talento para você cantar, eu te dei talento para você ser um advogado, eu te dei talento para você ser um juiz, eu te dei talento para você ser um médico, eu te dei talento para você ser um construtor, um mestre de obras. Que uso você tem feito desses talentos em favor da minha obra, em favor da minha igreja? Deus cobrando. Eu te dei bens materiais, eu te dei dinheiro, eu te dei salário, eu te dei carro, eu te dei coisas. E que uso você tem feito dessas coisas em favor da minha obra, em favor da minha igreja? Porque tudo que nós possuímos, nós recebemos de quem? Pertence a quem? Como é que você ia responder para Deus? Eu te dei tanta coisa. Que uso você tem feito disso? Você tem tanta habilidade? Você tem tanta capacidade que eu te dei? Que uso você tem feito dessa tua habilidade? Que uso você tem feito dessa tua capacidade em favor da minha obra? Ah, Senhor, da tua obra não tenho feito nada. Agora em favor da minha vida eu tenho feito tudo. Como é que Deus chama, meus irmãos, aquela pessoa que não se envolve com a igreja, aquela pessoa que não multiplica o talento que Deus lhe concedeu? Está aqui: servo mau e negligente. Servo mau e negligente. E quem se envolve com a obra, aquela pessoa que multiplica o talento, servo bom e fiel. Qual é o título que você acha você receberia de Deus hoje? Servo bom e fiel ou servo mau e negligente? Se estivesse hoje diante de Deus, como é que você acha que Deus chamaria você? Servo bom e fiel ou servo mau e negligente? Pensa nisso aqui. Isso é tremendo, meu irmão. Olha, irmãos amados, eleitos de Deus, a igreja de Jesus hoje, no mundo inteiro, está cheia, assim, mas superlotada de servos maus e negligentes. Sabe por quê? Porque a teologia moderna criou simplesmente a imagem de um Deus Papai Noel. Um Deus Papai Noel. As pessoas vêm à igreja apenas pensando no que é que elas podem receber de Deus. O que é que eu posso receber de Deus? O que é que eu posso receber de Deus? Quando na verdade elas deveriam vir à igreja pensando no que é que eu posso oferecer a Deus. Não, elas só vêm pensando o que é que Deus pode fazer por mim. Não, o que é que eu posso fazer em prol da obra de Deus. Esse é o resultado da teologia moderna. Leia, por favor, o versículo 28. Lê outra vez.
Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. É por isso que você vê às vezes na igreja pessoas que já tiveram um bom salário e hoje, olha o salário. Outros nem salário tem mais. Pessoas que já tiveram uma vida boa, casa própria, automóvel, telefone. Eu já atendi gente aqui na igreja, pastor, olha pastor, eu tinha isso, eu tinha aquilo, não sei o que aconteceu, pastor, minha vida virou de cabeça para baixo, perdi minha casa, perdi meu carro, perdi meu emprego, pastor, olha pastor, eu ganhava mais de 4 mil reais por mês, pastor, estou ganhando hoje 100 reais, quando ganho? Sabe o que é isso? O talento que Deus deu àquela pessoa, como ela foi servo mau e negligente, Deus diz, tira, dá para aquele que tem 10, dá para aquele que multiplica o que eu dou concedo para ele. Isso é verdade. Você sabe qual é o problema? É que as pessoas sempre acham que isso só acontece com os outros. É igual a desgraça que acontece no mundo, né? Você sempre acha que só acontece com o vizinho, nunca com você. Aí não se cuida, não se preocupa, leva a vida de qualquer... Não, isso foi com fulano, foi com o Beltrano, né? Até no dia que acontece. Quando acontece, você acorda. Ai, não é que eu devia ter me cuidado, não é que eu devia ter me preocupado mais, não é que eu devia ter tido mais zelo pela vida. As pessoas estão sempre achando que ou só acontece com os outros, ou que nunca vai acontecer com ele. Aí vai levando a vida, sabe, no vai na valsa. Tirar o talento. Versículo 29. Porque a todo que tem se lhe dará, todo que tem multiplicado, todo que tem feito algo em favor da obra, né? E terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. A mim me parece que a lição que o Senhor Jesus está dizendo aqui é, olha, o que eu te dou, ou use ou perca. Para mim a lição é essa, ou use ou perca. Eu não vejo outra coisa aqui. O servo negligente não usou, o servo negligente não produziu, ele não trabalhou, ele não se deu em favor da obra do Senhor. E o que aconteceu? Foi lançado fora nas trevas. Pastor, quer dizer então que a salvação se perde? Não, mas isso aqui não está falando de salvação. Pastor, o que significa então ser lançado fora nas trevas? Irmãos, ser lançado fora nas trevas é você viver uma vida desprovida do favor de Deus, como a maioria do povo evangélico tem vivido. 90%, talvez mais, do povo evangélico vive uma vida desprovida do favor de Deus. Uma vida miserável, pessoas que passam fome, pessoas que vivem desempregadas, que ganham mal, que não têm paz, que vivem doentes, que vivem uma vida completamente esboroada, porque são pessoas que, quando recebem de Deus alguma coisa, não se dão em favor da obra de Deus. São egoístas, só pensam em si mesmas, não pensam no reino, não querem envolvimento com a igreja. Por isso são lançados fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso é viver uma vida desprovida do favor de Deus. Quem sabe aqui não tenha pessoas que têm sido lançados fora nas trevas. Quem sabe nós não tenhamos pessoas aqui nesta noite que estão vivendo onde há choro e ranger de dentes. Ai pastor, as portas estão fechadas, pastor. Ai pastor, eu não consigo, pastor, mais emprego, estou desempregado. Pastor, a minha renda caiu. Pastor, estou perdendo o que eu tenho. Pastor, estou assim, estou assado, estou endividado, estou na mão de agiota. Pastor, perdi minha conta bancária, perdi meu cartão de crédito. Pastor, eu estou arrancando os cabelos da cabeça, pastor. O que houve? O que houve que você chegou a esse ponto? E quando você tinha, você multiplicou o talento? Que uso você fez daquilo que Deus te deu em favor da obra dele? Qual foi a tua participação? Será que de repente Deus não veio prestar contas contigo e não disse, opa, servo mau e negligente, tira dele o talento, dá para aquele lá que multiplica tudo que eu dou para ele? E você não perdeu o talento? E aí tem que ter outra oportunidade, né?
E aí tem que ficar de olho vivo, para quando, olha, vou te dar outra vez talento, hein, meu querido, mas vou cobrar. Olha, fica alerta, porque de repente eu venho e vou prestar contas contigo. Por isso que eu digo, eu creio, meu irmão, sinceramente como eu creio, que Deus de vez em quando, de tempos em tempo, Ele se apresenta diante de cada um de nós para prestar conta do talento que Ele nos confiou. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, mas não tenho mesmo. Eu quero terminar no livro de Ageu. Vamos lá ao Velho Testamento. Ageu, capítulo 1, Ageu 1, versículo 1 em diante. Ageu. Na minha Bíblia do altar está na página 1203. Se você tem Bíblia dessa grande, de letra gigante, se não tem, adquira na livraria da igreja, que já tem Bíblias à venda aí. Você vai ter uma Bíblia igual a essa que eu uso aqui no altar. 1203 a página, capítulo 1, versículo 1. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha como é que procede a maioria das pessoas que recebem de Deus um talento. Não veio ainda a hora, isso não é tempo, não é momento ainda. Primeiro vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar da nossa necessidade. Ora, não, envolvimento com a igreja não, envolvimento com a obra, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para evangelizar, eu não tenho tempo para dar minha participação em nada. O meu tempo é muito curto, o meu tempo não dá nem para eu cuidar das minhas próprias necessidades. Imagine das necessidades de Deus. Olha aqui, versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: quando Deus viu as pessoas reagindo desta forma, quando Deus viu o povo dele agindo desta maneira, mandou o profeta dizer: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Deus disse: olha, considere a vida de vocês. Deus está dizendo: olha, parem, pensem, analisem as vossas vidas. Vocês têm semeado muito, e na hora de colher, pouco, desse tamanho. Às vezes a pessoa tem capacidade, né? É uma pessoa sábia, às vezes é uma pessoa preparada, tem experiência da vida, experiência profissional, às vezes tem até um curso superior, um anel de doutor no dedo, e ela tem tudo, né? Para prosperar, para progredir, e ela semeia, ela vai à luta, e quando ela espera que vai conquistar grandes coisas, desse tamanho. Poxa, pastor, eu me formei, pastor, e não consigo trabalhar na minha profissão, pastor. Olha, pastor, me formei, pastor, tenho um curso superior, mas estou trabalhando como auxiliar de escritório. Pastor, eu tenho tanta experiência, pastor. Olha, 20 anos de experiência na minha área, pastor. Eu sou um profissional super capacitado, pastor. Olha, era para as empresas estarem me contratando a peso de ouro. Pastor, só aparece para me propor emprego para eu ganhar R$200 por mês. Semeaste muito, recolhestes pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Pastor, graças a Deus que eu estou comendo, viu, pastor? Não tem faltado comida. Segunda-feira, pastor, a minha mesa está lá: feijão, arroz e ovo. Aí terça-feira, pastor, ovo, feijão e arroz. Quarta-feira, pastor, ovo cozido. Viu? Quinta-feira,
pastor? Aí um ovozinho assim, frito de uma maneira diferente. Aí a minha mulher faz aquela mistura do ovo assim. Fica diferente, uma coisa estranha, sabe? Mas fica legal lá, pastor. Eu como. Ah, mas que vontade, pastor, de comer uma picanha. Ah, que vontade, pastor. Que vontade de ter uma lasanha na minha mesa. Mas é só ovo. Mas não tem muita gente assim? Tem ou não tem? Come, tudo bem. Mas não está satisfeito com o que está comendo. Se veste, mas não está satisfeito com o que está vestindo. Ah, como eu gostaria de ir ali no shopping, pastor, comprar uma roupa nova. Tem umas vezes eu passo na vitrine, dou uma olhada, uma camisa bonita, uma calça bonita, um vestido bonito. Mas não está dando, pastor. Eu tenho que ir ali, sabe, no camelô ali da Dantas Barreto, sabe? Aquela coisa ali estranha. E eu compro ali, às vezes, uma roupinha usada e boto lá. E não. Você pensa que não tem muita gente assim? Você pensa que não tem muita gente vivendo isso aqui? Versículo 7. Ah, e o que recebe salário para colocá-lo no saquetel furado. A pessoa recebe o dinheiro hoje. Daqui a 3 dias não tem mais um centavo. Não entendo, pastor, não entendo, pastor. Olha o meu dinheiro, pastor. É igual água quando a gente recolhe na praia entre as mãos. Foge por entre os dedos. Não sei o que acontece com o meu dinheiro, pastor. Olha, eu não consigo controlar, eu não consigo me equilibrar. Sabe, pastor, meu salário vai embora assim, eu não consigo entender como é que foi. Parece que recebi, coloquei num bolso furado e caiu o dinheiro no meio da rua. Nem a própria pessoa sabe porque o dinheiro dela se esvai como fumaça. E nunca prospera na vida, né? Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Agora Deus diz no versículo 8: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então Deus está dizendo, não é para esta situação mudar, só tem uma condição, só tem uma maneira. Suba o monte, multiplica o talento, te envolva com a igreja, seja fiel à minha obra, faça a tua parte, sabe? Dê a tua participação, dela me agradarei. Você está edificando a minha casa, eu vou me agradar, e eu serei glorificado nisso. Versículo 9: esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Olha, uma pessoa que vive isso aqui, isto aqui é que significa ser lançado fora nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Quem vive uma vida dessa forma aqui, ó, céus fechados, não tem orvalho, a terra não produz, né? Semeia muito, colhe pouco, come, não dá para se saciar, veste, mas não é o que ele queria se vestir, recebe o salário, mas é como se colocasse no saquetel furado, espera muito, de repente recebe pouco, e esse pouco que traz, Deus, com uma sopa, Deus espalha tudo. Olha, nessa casa, nesta vida aqui, há choro e ranger de dentes. A pessoa vive chorando e rangendo os dentes. A vida se torna um verdadeiro inferno. Eu pergunto para você: você tem multiplicado o talento que Deus te deu? Que envolvimento você tem tido com a obra de Deus? Qual tem sido a tua participação na igreja de Jesus Cristo? Que participação você tem dado? Que contribuição você tem dado? Você tem sido um servo bom e fiel, ou um servo mau e negligente? Como é que você tem sido?
Ah, pastor, tenho sido servo mau e negligente. Então, meu irmão, muda. Porque se Deus não fez ainda, Deus vai fazer. Vai tomar o talento que te deu e vai dizer, passa para aquele outro que já tem muito. Mas ele merece receber cada vez mais. E você vai ficar cada vez mais na sequidão. Cada vez mais vivendo uma vida necessitada. Por causa da minha casa que permanece em ruínas. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas E o rio transbordou. e o rio transbordou. Soprou o vento. Soprou o vento E enfureceu. e enfureceu. Mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Mas aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu. sobre a areia construiu, e sua vida destruiu. O homem que ouve a palavra de Deus, a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. caíram as chuvas. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento sobre a rocha. e enfureceu. Mas ele firme sobre a rocha. Sobre a rocha permaneceu. Mas aquele que ouviu. Mas aquele que ouviu a palavra de Deus. A palavra de Deus. Mas não viveu. Sobre a areia construiu. Sobre a areia construiu. E sua vida. E sua vida destruiu. Olha, eu queria que você meditasse muito, 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 muito nessa palavra. Essa palavra, ela é decisiva para a tua vida. Nós tivemos um seminarista na nossa igreja. E esse seminarista um dia me procurou e disse: pastor, eu quero fazer a obra de Deus. Eu tenho uma chamada de Deus. Eu digo: você tem a chamada de Deus? Tem certeza? Tenho. Olha, você já fez seminário comigo, escola de profeta. Olha que eu já expliquei tudo. A obra de Deus é dura. Quando as pessoas queriam fazer a obra, queriam seguir Jesus, queriam se tornar discípulos, Jesus dizia: olha, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, viu? Ele está dizendo: cuidado, eu não, né? As aves do céu têm ninho, né? A raposa tem seus covis.
Mas eu não tenho onde reclinar a cabeça, não tenho lugar certo, não tenho morada certa. Eu estou por aí andando pelas estradas poeirentas de Jerusalém, ora a pé, ora dormindo na proa de um barco. Você está disposto a isso, né? Jesus sempre procurava mostrar o preço do discipulado. E esse rapaz, não, estou pronto, tal, aquela coisa toda. Chamei a esposa e foram para Fortaleza. Com 2 meses e pouco, meu irmão, desistiram da obra. Ah, pastor, reconheço que não tenho chamado. A obra é dura, realmente. Oh, eu pensei que a coisa era fácil. Eu pensei que eu ia ganhar um salário. Ah, mas eu te avisei antes, né? Saiu da obra. E mais do que isso, saiu da igreja. Que é mais triste ainda, né? Aí começou a vender. Parece um picolé lá para Fortaleza. Essa última vez que eu estive lá, as pessoas disseram: pastor, nós encontramos com fulano, o senhor precisa ver. É de dar dó. Pastor magro, o couro e o osso. Olha ali, o Valtinho está me dizendo, está bebendo, né? Passou a beber. Pastor, uma caveira. Agora, onde você vai em Fortaleza, encontra ele vendendo esses picolézinhos na praia. Bota os isopor nas costas, para o carro, os filhos, a mulher. Olha, toda a disposição do mundo, meu irmão, para vender picolé numa praia, na porta de um campo de futebol. Onde tem qualquer evento, eles estão. Mas não tiveram nenhuma disposição para trabalhar em prol da obra de Deus. Olha o resultado. Trágico. Trágico. Eu tenho visto isso ao longo, meu irmão, já se vão 20 anos de ministério. Eu sempre vi isso ao longo da minha vida. Não brinque com isso. Não brinque, porque você pode amanhã estar chorando amargamente.